2, a unidade 3, o tópico que vai falar exclusivamente sobre a formatação, tá? Iniciamos com a parte de citação, depois, na sequência, a parte das referências, tá? E as citações é uma normativa da NBR 10.520 de 2002. É o instrumento que delimita as normativas para a apresentação de citações em documentos. As citações têm muitos objetivos, entre os quais destacam-se sustentar as ideias do autor do texto original, né? Do texto que vocês vão escrever através de pesquisadores, desenvolvimento do raciocínio, corroboração das ideias ou da tese que o autor defende, permitir a identificação do legítimo dono das ideias apresentadas, ou seja, de quem vocês estão pegando aquelas ideias naquela pesquisa, e, consequentemente, através dessa citação, vocês vão ter as referências delas, o que vai possibilitar o acesso ao texto original, ou seja, aquela citação é tão interessante para o leitor que o leitor vai pesquisar, né, vai procurar a bibliografia daquela referência para que ele consiga ler e se aprofundar mais no assunto da citação, tá certo? Então, as citações têm essas características. Nós temos 3 tipos de citações: as citações diretas, que é dividido em direta curta e direta longa, e as citações indiretas, tá certo? Então, nas citações diretas, ocorre cópia literal do texto original, ou seja, você transcreve o fragmento tal e qual ele se encontra na obra que você está consultando. Para tanto, você deve prestar atenção nos seguintes aspectos, enquanto está digitando o fragmento do trabalho: a ortografia, as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação, os grifos e completude. Ou seja, vocês vão copiar como está o texto original, tá certo? Então, se tiver erro de gramática, vocês vão escrever o erro na nova citação, como tem que ser. Um exemplo que acontece bastante a partir da reforma ortográfica é a palavra ideias. Então, você pega uma citação lá de 1950, cujo na citação tem ideias. Naquela época, ideias tinha acento ainda, tá? Quando vocês for citar agora, vocês vão copiar esse erro aí, ideias com acento, conforme está na citação. Vocês não podem modificar essa escrita, tá certo? Então, a formatação geral da citação direta curta, ela tem a seguinte característica, ó: o fragmento do texto não pode exceder, né, 3 linhas, ou seja, uma citação curta mesmo, no máximo 3 linhas, certo? Ela deve ser inserida aspas tanto no início como no final da citação. Em toda citação direta deve ser citado o autor, o ano e a página, tá? E aqui nós temos 2 exemplos de como citar. Ó. O primeiro exemplo, nós temos o autor, ano e página no final. Tá? Então nós temos a citação, abre aspas: não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permite viver a cidadania da sua completitude. Fecha aspas. Então, essa é a citação. Logo em seguida, nós vamos ter, como estar no final os autores, nós vamos colocar tudo dentro do parênteses. Então, Vaz é o sobrenome do autor, vírgula, 2008, o ano de publicação, vírgula, P ponto, que significa página, 63, fecha parênteses, ponto final. Tá certo? Ou nós vamos colocar o autor no início, tá? Então, segundo o Vaz, observem que agora o Vaz sai de dentro do parênteses, tá? E ele vem minúsculo, né? Primeira letra maiúscula, Vaz, daí sim, entre os parênteses, o ano, vírgula, P ponto, 63, fecha parênteses. E daí começa a citação, abrindo aspas e fechando no final, com um ponto final depois das aspas, tá? Então, são essas 2 características da citação direta
curta, ou autor no começo ou autor no final. Perfeito? Citação direta longa. Então, observem aqui, ó, que ela é uma citação, aqui nós temos uma citação, um exemplo de citação direta longa, e ela possui algumas características. A primeira característica é a citação será longa quando ultrapassar as 3 linhas. Se não tiver, se até 3 linhas é uma citação curta. Mais que 3 linhas é uma citação longa, certo? A segunda característica, ela será apresentada em um parágrafo próprio, então não estará incluída no texto, tá certo? Assim como ó, ela vai ter uma fonte menor, no caso aqui nós vamos usar uma fonte tamanho 10, e o texto, que aqui no caso nós temos de acordo com Fujita e Ruby, o tamanho da fonte ali é 12, tá? Então a fonte vai ser menor que o texto padrão, ó, fonte menor em relação ao restante do texto, a característica 5. E 6, não terá aspas nem no começo, nem no final, tá certo? Então não vai ter nenhum tipo de aspas. Outra característica delas é que o espaçamento entre linhas, ó, no caso 3, vai ser simples. Então, em todo o texto, no texto corrente, o espaçamento vai ser 1,5. Aqui, exclusivamente aqui, na citação direta longa, o espaçamento entre linhas será simples, tá certo? E a última característica é o recuo inicial. Então, observem aqui que nós temos um recuo, ó, aqui começa o texto padrão, ó. Nos 4 centímetros vai começar a citação direta longa, tá certo? Então, essa é outra característica, esse recuo, tá certo? Então, novamente frisando, né? Esse é um exemplo de citação direta longa, né? Então, ela é longa porque tem mais que 3 linhas, ela está sempre apresentada num parágrafo próprio, o espaçamento entre linhas é simples, tá? Terá um recuo para o início, então todo o parágrafo terá um recuo de 4 centímetros. Vai ter uma fonte menor que o texto original, no caso de 10, e não tem aspas nem no início nem no final, ok? E aqui nós temos um exemplo de citação ao qual o autor está sendo referenciado lá em cima. Então, de acordo com Fujita e Ruby, como está no começo, a gente vai colocar o Fujita e o Ruby, que são os dois autores, sobrenomes dos autores, fora do parênteses, né? Entre parênteses, então, o ano e a página que está essa citação, ok? O que eu quero que vocês observem? Se você usar a citação direta curta com os autores referenciados no começo, usa-se padrão para todas as citações, tá? Na citação direta curta, na longa e na indireta. Agora, se você vai usar os autores no final da citação, todos eles dentro do parênteses, então eu quero que vocês façam todas as citações seguindo essa normativa. No final das citações, colocar os autores, ano e página, tá certo? Para ficar padronizado. Então, vocês vão escolher o que vocês acham melhor, ok? A citação indireta, então, é um caso específico, tá? Ela é uma paráfrase, ela deve manter o mesmo sentido do texto original, ou seja, as mesmas ideias, tá? Mas são utilizadas palavras apropriadas no estilo do autor, que está redigindo o trabalho. Neste caso, não são necessárias aspas e a indicação da página é opcional. Contudo, é obrigatória a indicação do autor e ano da obra. Ou seja, se vocês pegaram um texto com uma linguagem mais formal e o trabalho de vocês está numa linguagem mais eclética, mais espontânea, mais descolada, então vocês vão pegar as ideias formais e vão transformar elas na forma de linguagem que vocês estão usando no trabalho. Porém, uma coisa muito importante é, vocês não podem alterar a ideia do autor original. Tá? A ideia do autor original, da obra original, não pode ser alterada. Ok?
E também, um tipo de citação indireta são as condensações, que seguem a lógica da paráfrase, mas designam a síntese de um texto mais intenso, como um capítulo de um livro ou uma seção. No caso a seguir, a condensação encontra-se num artigo de 2007, mas foi elaborada a partir de um capítulo da dissertação de Tafner em 2004. O que está dizendo isso? Que a condensação nada mais é do que pegar um capítulo do livro, uma seção, e resumir em 3, 4, 5 linhas, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo de condensação. Ó. Observem que o autor está no começo, né? Então, não precisa de página na citação indireta. Então, Tafner, entre parênteses, 2004 é o ano da publicação da obra, do estudo de 7 formas verbais alternantes para a expressão da futuridade a partir de dados das sessões plenatárias dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, isso aqui, provavelmente na dissertação de Tafner, estava representada em uma sessão, um capítulo, tá certo? E aqui foi tudo resumido, foi colocada a ideia principal em 3 linhas, ok? Então, essa é uma característica de condensação, de paráfrase, de citação indireta. Um outro caso muito importante é a citação da citação. E quando isso ocorre? Quando você não consegue a obra original, tá? Quando você não consegue consultar a obra original. Então, ó, a citação da citação é usada, é uma forma de palavra, nós usamos a palavra apud, tá? Que pode acontecer tanto em citações diretas, curtas ou longas, quanto em indiretas. Deve ser usada como último recurso, ou seja, quando você não consegue achar, encontrar a obra original mesmo. Então, sempre devemos tentar consultar a obra original ou ainda utilizando um termo bem acadêmico, devemos ir à fonte primária, tá certo? E aqui nós temos, ó, um exemplo. Podemos entender variável como. Aqui começa a citação, abre aspas. Observem que é uma citação direta curta, abriu aspas, né? Qualquer quantidade ou características que pode assumir diferentes valores numéricos, fecha aspas. Autor, Jung, de 1960, na página 311. Esse é o autor original, tá? Apud, Fachin, ano 2003, vírgula, página 73. Ou seja, quem escreveu essa citação foi Jung, em 1960. Porém, não foi conseguido pegar essa obra. Essa obra é bem mais antiga, tá certo? Essa obra é bem mais antiga. Então, eu li isso em Fachin, não consegui olhar Jung, porém, então eu vou referenciar Fachin, porque é onde eu consegui essa citação, tá? Então, como é que funciona a citação da citação? Eu estava lendo o livro do Fachin, do ano 2003, página 73, e eu encontrei essa citação de Jung. E eu quis usar essa citação. Procurei na internet, procurei em bibliotecas, procurei em vários lugares e eu não encontrei esse livro do Jung, eu não consegui essa obra original. O que eu vou fazer? Eu vou citar Fachin. Mas como a citação não é de Fachin, é de Jung, eu vou usar o Apud, tá certo? Então quem escreveu o autor original dessa citação é Jung, no ano de 1960. Um exemplo que vocês, como futuros matemáticos, vão encontrar no livro de Elementos de Euclides, tá? É um livro que tem mais de 2.000 anos, né? E lá tem várias coisas que vocês podem usar na geometria. Vocês vão ter acesso a esse livro original? Não, porém vai ter citações desse livro em algum lugar. Como vocês não têm acesso a esse livro original, então vocês vão acabar citando os elementos de Euclides através do autor que vocês estão lendo mais contemporâneos, tá certo? Mas a obra original é de Euclides há 2.000 anos atrás, certo? Então, o Apud tem, ó, Jung, 1960, página 311, citação citado por, na verdade, né? Citado por Fachin em 2003, página 73. Ok?
Bom, os três tipos de citações estão aqui, na verdade, os quatro, né? A citação da citação nada mais é do que um outro tipo de citação, porém, os três tipos de citações existentes são citação direta curta, citação direta longa e citação indireta, que é o que nós vimos agora, e essas são as normativas delas. Agora nós vamos para as referências, tá? Ao qual são coisas que vocês vão aprender a fazer com o tempo. E é óbvio, vocês sempre vão ter que consultar o livro de metodologia científica, as normas da BNT atualizada, porque existe um tipo de referência para cada fonte, ou seja, se você pegar um artigo é uma forma de citar, pegar uma citação na internet é outra forma, pegar um livro é uma outra forma, um filme, então tudo isso são formas de citar e vocês vão ter que sempre ter um livro de referência para fazer essas referências, tá certo? Então aqui nós temos, ó, um exemplo de referência de livro, que é o mais é um modelo padrão, é um modelo que vocês vão acabar usando bastante. Como é que vocês vão referenciar? Vocês vão escrever primeiro o sobrenome todo em maiúsculo do autor, vírgula, os nomes iniciais, né? O primeiro, segundo, terceiro nome, se tiver assim, tá? Ponto. Título da obra em negrito e minúsculo, dois pontos, subtítulo se houver, ponto, edição se houver também, ponto. O local que foi publicado, dois pontos, a editora, vírgula, o número o ano, né, da publicação e o ponto final, o número de páginas, tá certo? Então, o subtítulo da edição é se houver, mas o nome do autor, o sobrenome, o título, local, editora e ano e número de páginas, todos esses são obrigatórios. Por exemplo, ali nós temos aqui um livro, uma referência de um livro de Demetrio Magnoli, tá? Cujo nome do livro é União Europeia, todo em maiúsculo, minúsculos, tudo em minúsculos sempre, tá? Dois pontos, História e Geopolítica, esse é o subtítulo, ponto, quinta edição, ponto, local de publicação São Paulo, dois pontos, editora Moderna, vírgula, ano da publicação 2000, ponto, número de páginas 80, tá certo? Observem que nas referências o número de páginas vai no final, o P ponto vai no final, tá? Então cuidem essa característica. Aqui, mais um tipo de exemplo de citação. Aqui no caso do artigo de uma revista. Então, ó, quase a mesma estrutura. Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Título do artigo, ponto. Agora, o nome da revista em negrito, vírgula, local, ponto. O volume, ponto. Número do fascículo, ponto. Página inicial, página final dessa publicação, vírgula, o mês abreviado e ano. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Leandro Smarts, ponto, um herói quase como a gente, que é o título, ponto, isso foi publicado na revista Super Interessante, vírgula, em São Paulo, no volume 15, número 177, página 37 e 42 era esse artigo, em junho de 2002. Tá certo? Então, aqui é uma forma de citar um artigo de revista. Artigo de jornal segue praticamente as mesmas características, ó. Sobrenome, nome, título do artigo, nome do jornal, publicação em São Paulo, né, local, a data, dia, como é jornal, normalmente os jornais são os diários, né, então dia, mês, ano, caderno internacional, e a página que estava inicial e final, então no caso aqui seria a 21, tá certo? Internet, esse aqui é um dos principais, tá? Por que eu digo que é um dos principais? Porque hoje a maior biblioteca do mundo é a internet. Então, todos os livros, a maioria dos livros estão na internet. E é o que vocês vão acabar mais referenciando. Vocês vão usar bibliotecas virtuais? Vão, mas muitas coisas que vocês vão fazer, muitas citações que vocês vão adquirir, vai estar na internet, é isso que vocês vão ter que referenciar, muitos artigos, né?
Então, como que se referencia autor ou editor? Ponto, título da obra, o título online, né? Ponto, aqui muito importante, é disponível na internet via, e daí o endereço, tá? www, onde é que foi esse isso? Ponto, arquivo capturado em o dia, vírgula, o mês e o ano. Então, um exemplo ó, que vocês vão utilizar está aqui, ó. José Manuel Mourão, ponto, título, Aprendendo a Viver, online, entre chaves, ó, ponto, disponível na internet, via. Daí todo o site que vocês têm. Se for duas linhas, vocês vão colocar as duas linhas. Ponto, arquivo capturado em 19 de junho de 2002. Então, observem o 19 de junho, né? As três primeiras letras sempre ponto final, 2002. Tá certo? Então, esse é as referências que vocês vão utilizar quase sempre, tá certo? Aqui nós temos um exemplo de CD-ROM, mas provavelmente é um exemplo já bem antigo, porque a maioria dos notebooks nem existe mais CD-ROM, né? Mais aqui um exemplo, ó. A sobrenome, nome, o título, então, da obra do CD-ROM, né? Daí tu coloca ali entre parênteses CD-ROM, ponto, o local da gravação, São Paulo, dois pontos, a editora, vírgula, e o ano da obra, certo? Uma maneira de sempre fazer as referências corretamente é utilizando o site promovido ou criado pela UFSC, tá? Que ele, tu colocando os dados lá, automaticamente ele vai te dar a referência completa, daí é só copiar e colar no teu arquivo. Então aqui está o mecanismo online para referências, tá? Foi criado aqui na UFSC em Florianópolis. No livro de vocês tem esse passo a passo de como fazer esses dados, mas observe, depois nós vamos abrir e nós vamos preencher. Vocês vão querer elaborar uma referência de livros, aqui foi selecionado. Ó. Então, primeira coisa, vocês vão entrar no site, tá? Vocês vão selecionar que tipo de referência vocês vão importar, né? Vocês vão criar. Então, foi selecionada aqui uma referência de livros, né? E daí vocês vão selecionar todos os dados, vocês vão preencher todos os campos aqui. No final, tem ali embaixo, ó, em azul, ó, eu vou grifar aqui, ó, tá? Tem gerar, né? Gerar a referência, tá certo? Ó, referência gerada com sucesso, e aqui ficou ela, a referência Santos, Kleber, Renan, Unicef, Acadêmico Participativo, Metodologia Científica, gravação do Plantão Indaial Unicef 2009, parte 70, tá? Então aqui tá toda a estrutura, é um mecanismo fácil de referência. Tranquilo? Então era isso, tá? O tópico 2 ele é um tópico muito importante porque ele trata exatamente isso, a forma de citar e a forma de referenciar, importante para todos os trabalhos acadêmicos que vocês vão fazer a partir desse semestre até o último semestre, tá? Então, erros de citações e referências, espero que não tenha mais, tá? No finalzinho ali eu vou mostrar para vocês esse site, vou abrir com vocês ele.